Primeira coisa, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Nazareno, que está transmitindo pelo Facebook, da Yara, do Fábio, que estão dando um apoio muito bom, a Ded, ao Douglas, que fez a apresentação. É um tema que, acreditem, por mais que a gente estude, não tem como esgotar, é um tema muito rico. O que eu aprendi estudando isso é que nós temos que ter toda a tranquilidade para saber que existem inúmeras áreas do conhecimento, direito, antropologia, sociologia, medicina, psicologia e outras que se debruçam sobre a questão do estudo do aborto. O que eu vou tentar aqui em 3 dias é resumir o que eu tive a oportunidade de ter acesso. Se Deus quiser, aqui nós vamos ter um aquecimento para um próximo seminário, que aí nós vamos ter a apresentação da parte médica por um outro colega, a apresentação da parte histórica, e aí a gente vai voltar nesses temas, e a parte espírita, provavelmente com o Nazareno, se a agenda dele permitir. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa, hoje é aborto e fundações internacionais. Gostaria de começar mostrando um vídeo de uma instituição que é responsável por não só divulgar, por disseminar, mas por fazer abortos nos Estados Unidos. E depois que a gente vê um vídeo, são 8 minutinhos só, a gente fazer uma reflexão a respeito. A lot of people want intact hearts these days because they're looking for specific nodes, AV nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. But Yeah, a dime a dozen. I'm the medical director for the national office for all of the Right. affiliates. So I say, okay, what are you looking to supply today? We've been very good at getting heart, lung, liver. Every provider has had patients who want to donate their tissue, and they absolutely want to accommodate them. They just want to do it in a way that is not perceived as this clinic is selling tissue, this clinic is making money off of this. Okay, so when you are or the affiliate is determining what that is monetary, Yes. so that it doesn't raise any question of this is what it's about. This is the main. What price range would you? You know, I'm going to throw a number out. I would say it's probably anywhere from $30 to $100, depending on the facility and what's involved. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking Per about, right? specimen. Yeah. Yes. The $30 to $100 price, that's per specimen that we're talking Per about, right? specimen. Yeah. Yes. How much of a difference can that actually make if you know what's expected or what we need versus? It makes a huge difference. I'd say a lot of people want liver, and for that reason, most providers will do this case under ultrasound guidance, so they'll know where they're putting their forceps. The kind of rate-limiting step of the procedure is calvarium. Calvarium, the head is basically the biggest part. Most of the other stuff can come out intact. Right. It's very rare to have a patient that doesn't have enough dilation to evacuate all the other. To bring the body cavity out intact and all that. So then you're just kind of cognizant of where you put your brassipers. You try to intentionally go above and below the thorax so that,
been very good at getting parts on liver because we know that. So I'm not going to crush that part. I'm going to basically crush below. I'm going to crush above, and then I'm going to see that get out intact. And with the calvarium, in general, some people will actually try to change the presentation so that it's not a vertex. Because when it's a vertex presentation, you never have enough dilation in the beginning of the case unless you have a real huge amount of dilation to deliver an intact calvarium. So if you do it starting from the breech presentation, there's dilation that happens as the case goes on, and often at the last you can evacuate an intact calvarium. So I mean, there are certainly steps that can be taken. So they can convert to ensure. breech, for example, at the start of the... Exactly. They can, ultrasound guidance, they can just change the presentation. Ultrasound guidance, they can just change the presentation. To bring the body cavity out, intact and all that. So if you do it starting from the breech presentation, there's dilation that happens as the case goes on, and often at the last you can evacuate an intact calvarium. Federal abortion ban is a law, and laws are up to interpretation. So if I say on day one I do not intend to do this, what ultimately happens doesn't matter. So yesterday was a clinic day. So for example, like what did you procure? You know, I asked her at the beginning of the day what she wanted. Yesterday she's been at, a lot of people want intact parts these days because they're looking for specific nodes. AV nodes, SA. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. Yeah, a dime a dozen. If you maintain enough of the dialogue to the person that's actually doing the procedures and they understand what the end game is, there are little things, changes they can make in your technique to increase your Even though they have a set way that they do it, they're open to changing them. The reasonable people, sure. For example, so I had 8 cases yesterday, and I knew exactly what we needed, and I kind of looked at the list, and I said, all right, this 17-weeker has 8 grams, and this. So I knew which were the cases that were probably more likely to yield what we needed, and I made my decisions according to that too. So it's worth having a huddle at the beginning of the day, and that's what I do. Rather than having to deal with all the different affiliates, if there were a way to partner with PPFA directly to get some kind of like pre-clearance or something, so that we have. Do this. And at the national office, we have a litigation and law department, which just really doesn't want us to be the middle people for this issue right now. Because we were approached by STEM Express to do the same thing. One of the Northern California affiliates said, we're working with these people, we love it, we think every affiliate should work with them. And so we had a conversation, and we said, what do you think, we'll just go out and find all the people that are doing this and present everybody with a menu, and they, at the end of the day, they just decided right now it's too touchy an issue for us to be an official middleman. But that, when you say right now, do they see a future? Right now, the way the Supreme Court looks, I don't think it looks very good. Okay. If you talk to my litigation and law folks, anything that's going to go to the Supreme Court right now, we are all losers. But I will tell you that behind closed doors, these conversations are happening with the affiliates. Cecile, I want to thank you so much for Dr. Nuka-Tola. She's been so helpful for the past couple of years. I'm with fetal tissue collection. She's been very, very helpful with the team to talk to and how to like. Okay, great. Thank you. She's amazing. And thank you for Planned Parenthood. Thank you. For Planned Parenthood. A questão que eu acho que esse vídeo coloca é em que momento a gente começou
a conversar sobre partes do corpo de um embrião como se a gente estivesse falando de um frango. Em que momento pessoas que são dedicadas à área da saúde, elas tratam, tomando vinho, jantando, de vender fígado, pulmão, órgãos de um embrião? Como que nós chegamos até aqui? Esse que deve ser o raciocínio primário. Em que momento a gente está falando de fazer sushi de criança e isso virar uma coisa normal? Até a década de 60 ninguém falava em aborto. O normal era as pessoas quererem casar, o normal era as pessoas quererem ter filhos, o normal elas, depois na velhice, cuidarem dos netos. O que aconteceu nesse meio do caminho? Que passados 50 anos, as pessoas estão tomando vinho e discutindo quanto custa uma parte de um embrião. Porque quando a gente pensa, como eu falei no comecinho, na questão do aborto, às vezes a gente fala muito afastado do problema. A gente está falando de um ser humano. Quem disser que um embrião ou um feto não é um ser humano, tem que explicar o que ele é, então. Né? Essa mulher está tendo filho de que espécie, se não é um ser humano? É ser humano. Em que momento a gente está começando a discutir venda de órgãos de seres humanos com toda tranquilidade? E aí foi o que me levou para a pesquisa. Pois bem, o que leva a isso? E hoje, o nosso primeiro encontro é para falar de como vai surgindo isso. Esse senhor, vocês todos já devem ter ouvido falar, John Rockefeller. Provavelmente o homem mais rico que o planeta já teve. Tudo que vocês imaginarem de dinheiro, vocês podem multiplicar e botar na mão dele. Ele foi a primeira pessoa que explorou o petróleo como algo comercial numa época que as pessoas não tinham visão sobre o petróleo. Ficou multimilionário. É aquela imagem mesmo de uma pessoa que trabalha, empreendedora, que tem visão e que se torna uma pessoa que tem dinheiro que não tem limite. Para vocês terem uma ideia, ele, de doação para a fundação dele, a Fundação Rockefeller, ele, no começo do século XX, já tinha dado mais de 500 milhões de dólares. Pensa hoje você dar 500 milhões de dólares para qualquer atividade. Ele deu há um século atrás. Então é uma pessoa que a gente não tem noção de quanto dinheiro ele tinha. Pois bem, ele era uma pessoa muito mal vista nos Estados Unidos. Ele faz uma fundação com propósitos filantrópicos. E tem um motivo, porque quando você tem muito dinheiro, é natural que as pessoas te procurem para pedir dinheiro. Quando você canaliza para uma fundação, essa fundação cria critérios para distribuir esse dinheiro. Então, quem ela vai assistir, como ela vai assistir, quais são as prioridades dos programas. E nesse ponto a Fundação Rockefeller fez um trabalho gigantesco, um trabalho muito bom. Combateu problemas de saneamento nos Estados Unidos, deu universidade para pessoas negras, que nos Estados Unidos o problema racial, ainda mais no começo do século XX, era enorme. Eles tinham acabado de sair da Guerra da Secessão, 40 anos antes, então foi uma ajuda muito grande. Uma pessoa que se preocupou em vários aspectos de habilitar centros de pesquisa. Então, parabéns para ele. Pois bem, dando sequência, aí nós vamos ter o filho e o neto. O filho, que é esse senhor aqui, o Júnior, ele era uma pessoa muito ligada na parte das ciências sociais. Apesar de ele ter formado em artes, ele fez vários cursos na área de ciências sociais. E ele teve duas grandes influências nesses estudos dele. Karl Marx. Imagina que você é filho do maior capitalista do mundo e você estuda Karl Marx. E Karl Marx diz que as pessoas têm que tomar os meios de produção. É o que se espera com a revolução do proletariado, porque existe uma tensão entre pessoas que têm dinheiro e pessoas que estão querendo ter dinheiro.
pessoas que têm o luxo e as pessoas que estão na miséria. Essa tensão vai desencadear em algo que o Marx previa como a revolução do proletariado. Ele estudou isso e estudou também um economista e pastor metodista, ou aliás, anglicano, que nós vamos conhecer como Malthus. O Malthus é o criador da teoria do malthusianismo. Ou seja, nasce mais gente do que morre. Se nasce mais gente do que morre, vai chegar no momento que nós vamos ter pouca produção para muita gente. E essas pessoas vão se estapear por comida, por água, por bens de consumo. Porque você tem muita gente e pouca coisa. É mais ou menos igual a nossa mesa de lanche. Você tem muita gente, pouco lanche. Então, tanto por Marx como por Malthus, você vai criar uma tensão social. Pois bem, essa influência do Rockefeller Jr., que não administra as empresas do pai dele. Ele administra durante o período, tem um escândalo, ele larga e vai se preocupar na fundação. Esse pessoal não tem preocupação, gente. A preocupação deles é como gastar dinheiro, eles não têm outra preocupação. E ele manda o seu filho, o Rockefeller III, para uma viagem pelo mundo, e numa das viagens ele vai para a Índia. Na Índia, ele vê a situação de pobreza extrema que as pessoas na Índia vivem até hoje. Aquele problema de casta, de miséria, 300 milhões na Índia hoje não têm acesso à luz elétrica. O que a gente faz? Tem muita gente e os recursos vão acabar. E tem mais um fator nessa equação. Essas pessoas, elas viveram a Primeira Guerra Mundial. Então você faz todo um trabalho filantrópico para ajudar as pessoas. De repente, tem uma guerra de proporções até então nunca antes vistas. Todo o trabalho que você fez se perde. E também nós vamos ter ainda as repercussões tanto de Darwin quanto de Freud. Darwin, ele, com a evolução das espécies, a origem e a evolução das espécies, tem um pensamento que é trazido para o meio acadêmico. Bom, se nós somos resultados de uma evolução, pois bem, os melhores se adaptam. Só que a sociedade humana privilegia também os que não são os melhores. Aí nós temos que, se nós quisermos uma espécie humana mais evoluída, não dar a oportunidade de nascimento para as pessoas que são problemáticas. Os bêbados, os mendigos, os negros, os viciados de toda a espécie. E começa um processo de eugenia. Um dos primeiros a patrocinar as formas de eugenia nos Estados Unidos e na Europa é a Fundação Rockefeller. É uma das primeiras instituições. A principal abortista dessa época é uma precursora do movimento feminista, uma enfermeira chamada Margaret Sangers. É uma senhora que tem o apoio da Rockefeller para fazer abortos em bairros pobres de Nova York, para esterilizar as mulheres negras. Porque, afinal de contas, os negros são a camada pobre da população americana. Então, nós temos que acabar com a pobreza, porque senão vai haver uma tensão social. Havendo uma tensão social, nós temos guerra e nós não queremos isso. Nós queremos que a taxa de nascimentos e de mortes se equilibrem. Nós queremos que a espécie evolua. Tudo isso vai sendo um raciocínio que vai se desenvolvendo. Então, pessoas que não são queridas não devem nascer. E as pessoas que são queridas devem nascer menos do que aquelas que morrem. Tudo bem? Então, eles tentam colocar a Rockefeller para trabalhar nisso, mas muitas das visões, que principalmente do neto do Rockefeller, o John Rockefeller III, não é aceita na fundação. Porque você tem um conselho, e esse conselho vota. Aí nós temos um senhor que também fica muito rico, popularizando carros. Para nós hoje o carro é um fenômeno natural.
Você quer comprar um, você se endivida, vai na concessionária e tira o seu carrinho. Né? Sendo novo, sendo usado, você vai lá e compra. No começo do automobilismo, nós não temos isso. Carro é o equivalente hoje a você ir numa concessionária e sair com uma Lamborghini, sair com um Rolls Royce. Não é todo mundo que tem dinheiro. Esse senhor, ele tem uma ideia genial. Fazer carros para que uma pessoa mediana, economicamente mediana, o famoso classe média, pudesse ter acesso ao seu carro. Imagina, você só tinha acesso a um Rolls Royce ou a um Bentley. De repente, o sujeito tem uma ideia de fabricação que você pode ir na concessionária e tirar seu carro. Que não vai ser um Rolls Royce, óbvio, mas é o seu carro. O nome desse sujeito é o Ford, Henry Ford. E ele também é muito bem sucedido, ganha muito dinheiro. O problema, no caso dele, é a incidência do leão em cima dos ganhos dele, em cima do imposto dele. Ele resolve criar a Fundação Ford e passar parte do patrimônio dele para essa fundação, que vem bem depois da Fundação Rockefeller, mas não tem a mesma experiência já de campo que a Fundação Rockefeller tem. Ok? Mas quando ela inicia, essa Ford Foundation começa com mais dinheiro, porque a doação do Ford foi assim astronômica, foi $500 milhão já de início para constituir a fundação, é maior do que a Rockefeller. E eles estão estruturando o trabalho deles. Como Rockefeller não consegue fazer o seu trabalho na sua fundação, ele se une com Ford para formar o Conselho Populacional. Council Population. E a ideia é exatamente como nós vamos levar para o mundo essa visão de que as pessoas, principalmente os países ditos pobres, os países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, não podem ter tantos filhos. Porque é interessante, quanto mais pobre, mais procria. Até hoje eu não entendi essa lógica, mas todo mundo sabe que é assim. Quanto menos dinheiro você tem, mais filhos você põe no mundo. Então, como é que nós vamos diminuir isso? E vejam que isso são fotos tiradas recente dos sites. Sempre essa imagem de veja como nós somos legais, nós atendemos pessoas dos países subdesenvolvidos. Se dependesse dessas fundações, nenhuma dessas pessoas na foto estaria viva. Posso garantir isso para vocês. O objetivo deles não é melhorar a vida dessas pessoas, é diminuir o número de nascimentos. E ele contrata esse sujeito, Noechenstein, para dirigir a Population Council. E veja o que o senhor Noechenstein, Frank Noechenstein, fala. Assim, ele estabeleceu o Conselho Populacional, que se constitui em uma liderança realmente junto com a Fundação Ford e a própria Rockefeller. Ele é o Rockefeller III. Na promoção de pessoas como Paul Ehrlich e outros que diziam que o mundo estava indo para o inferno em uma cestinha de mão e que se não controlássemos o crescimento populacional, nada mais teria qualquer importância. Essa era a mentalidade. E é uma senhora que faz esse relato, que ela trabalhou com esse senhor Noechenstein, e nós vamos entender quem é essa senhora Adrienne Germain. Então, bom, eu não consigo, na minha fundação, eu me uno à Ford, formo um conselho, esse conselho usa dinheiro da Ford para fazer o que eu quero, porque o problema é que está crescendo pra caramba a população. Tudo isso nós estamos falando década de 40, década de 50. Ok? O governo americano sofre uma pressão dessas fundações, desse conselho, e cria essa agência chamada USAID. Legal. O que é o USAID? Nós, americanos muito ricos, vamos pegar o nosso dinheiro e ajudar países em desenvolvimento. Mas não foi bem assim. Nunca é bem assim. Nunca é o que essas pessoas falam. A ideia, e aí você tem a USAID até hoje, eu sempre peço, dê uma olhada nas fotos que eles colocam. Olha, nós da USAID, olha o que nós estamos fazendo de legal. Mas isso mascara, como a lenda do cavalo de Troia, as intenções que estão submersas
para atingir. A ideia da USAID, usando dinheiro americano, porque não existe uma fundação que tenha mais dinheiro que o governo americano, de ir nos países de terceiro mundo e nos países de terceiro mundo promover o controle de natalidade. Então, esse senhor aqui, que é um dos presidentes da USAID, foi um dos presidentes, o senhor Ravenholt, ele vai à Índia, que está havendo uma discussão na época sobre a questão da legalização do aborto na Índia. E a Índia tem um problema populacional, como a gente já comentou aqui, muito grande. Veja que interessante. A Índia é uma área que não tem muitas residências até hoje, é muita gente, milhões e milhões de pessoas, 300 milhões de pessoas, é mais que a população do nosso país, não tem acesso à luz elétrica. Aí ele pensa, puxa vida, se não tem acesso à luz elétrica, como que nós vamos fazer o procedimento de aborto? Se muitas dessas pessoas vivem na área rural. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele contrata um laboratório para desenvolver esse mecanismo aqui, que é um aparelhinho que faz o aborto mecanicamente na mulher, de forma que não precise de luz elétrica. A pergunta que se faz é, e se der um problema nesse procedimento? Se você não tem luz elétrica, o que vai ser dessa mulher? Você não tem como ter medicamentos ali para você conservar essas áreas. O foco nunca é a mulher. Esquece essa história de empoderamento, meu corpo, minhas regras. Isso aí é discurso. Eles querem controle de natalidade. Então eles fazem aparelhos, saem distribuindo, para que se façam abortos, e esses abortos, uma vez feitos, cumpriu a função deles. Não está interessada com a coitada que está numa situação normalmente de limite. E o que vai acontecer com essa senhora? E aí vejam o relatório dele. Rapidamente, fornecemos algumas centenas desses aparelhos para obstetras, ginecologistas e pesquisadores colaboradores, escolhidos de muitos países dentro de um programa internacional de pesquisa em fertilidade. Também prestem muita atenção nesses pesquisa de fertilidade. Não é para ter bebê, é para não ter bebê. Direito reprodutivo, não é para reproduzir, é para não reproduzir. Ah, eu sou do grupo pró-escolha. Não é escolha, é para matar. Os termos são muito bem escolhidos para esconder o verdadeiro e real propósito. Dentro de algumas semanas, o retorno deixou claro que os kits de regulação menstrual, e veja que interessante, kits de regulação menstrual. Uma mulher em idade fértil, uma mulher que está no gozo da sua saúde plena, quando que ela não menstrua? Ok, agora só as mulheres. Quando ela está grávida. Se você fala de kit de regulação menstrual, do que você está falando? Olha, você parou de menstruar e eu vou regular para você voltar a menstruar. Do que eu estou falando? Interrompimento da gravidez. Óbvio. Dentro de algumas semanas, o retorno deixou claro que os kits de regulação menstrual estavam trabalhando muito bem. Encomendei mais de 10 mil kits. Cada kit podia ser usado muitas vezes. Tenho uma amiga obstetra e ginecologista na Malásia que, usando um só kit, com algumas reposições de canaletas, conseguiu realizar 6.800 interrupções de gravidez. Então, vamos lá, 10 mil kits, para cada kit 6.800 interrupções. Quantas crianças nessa brincadeira? E quantas mulheres também nessa brincadeira? E o que eu estou falando aqui é documentado. Não tirei nada da cabeça. Isso aqui tudo vocês encontram na internet com muita tranquilidade. Porque a parte mais legal é que eles publicam esses relatórios. Está à disposição. Você entra no site da Fundação Ford, você entra no site da Rockefeller, você entra no site da USAID, você pega. Só vai ter o trabalho de traduzir.
E para quem pensa que é teoria da conspiração, eis uma cartilha da USAID no Brasil. Mais uma vez, olha a fotinho, que bonito. E eles chamam o programa de planejamento familiar. Não é como é que você planeja as suas férias em família. Não é como você planeja o seu domingo. O que eles chamam de planejamento familiar é como você não ter família. Essa é a ideia. E aí nós temos, eu vou falar em português, o IPAS. O IPAS é um instituto que tem por objetivo substituir a ação da USAID. Porque na época do governo Reagan, o governo Reagan aprovou uma lei, determinou, que não seria mais investido dinheiro do governo americano para providenciar abortos fora dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, em 73, foi aprovada uma lei que foi um julgamento de um caso que entendeu pela legalidade, a Suprema Corte Americana, pela legalidade do aborto. Pois bem, nos Estados Unidos a guerra estava perdida. Mas o governo republicano, que tem uma tradição conservadora, batista, eles falaram, bom, então a gente não vai dar dinheiro para que isso seja feito no exterior. Puxa vida, então como nós vamos fazer agora que a torneirinha fechou do dinheiro norte-americano? Cria-se um instituto, o IPAS. E cabe ao IPAS providenciar os planejamentos familiares fora do território americano, principalmente em países no qual o aborto é ilegal. Então você tem uma interferência direta. Quanto mais é proibido, é ilegal o aborto num determinado país, maior a ação do IPAS lá. E aí vamos lá para o relatório também das ações do IPAS. Como disse um ex-membro, nossa política é de quanto mais o aborto é ilegal, mais atrativo nos é, pois é uma necessidade. Se é legal, outras organizações podem cuidar disso. Uma vez que está legalizado, você manda outras pessoas para lá. Se não está legalizado, quem atua é o IPAS. Atualmente, o trabalho do IPAS está presente em 3 áreas. Primeira, provendo empréstimos para o estabelecimento de clínicas de aborto. Segundo, manufaturando equipamentos para aspiração a vácuo, tendo como finalidade a venda para outras organizações, como a Pathfinder e a IPPF. A IPPF é aquela que estava negociando os pedacinhos de embrião. De feto, aliás. E 3, provendo serviços diretos de aborto. Vejam lá em cima, nossa política é de quanto mais o aborto é ilegal. Item 3, provendo serviços diretos de aborto. Se você está provendo serviços de aborto num país que o aborto é ilegal, não precisa ser nenhum gênio, você está passando pelo sistema de legalidade daquele país. Se você é estrangeiro e não respeita as leis de um país e influencia para que não seja respeitada a soberania daquele país, você está fazendo neocolonialismo. Você está tratando o país de terceiro mundo como a República das Bananas. É essa a ideia. Sua estratégia nesse terceiro front é a de identificar médicos que estão interessados em aborto, sendo ou não legal, então ajudá-los a iniciar os serviços. O IPAS está agora dando apoio a clínicas em cerca de 20 países, incluindo México, Brasil, Indonésia, onde o aborto é ilegal. Donald Warnick, Foreign Aid for Abortion. É o relatório do cara. Então, no Brasil é ilegal? Tá bom, vamos procurar médicos, vamos dar curso para esses médicos, vamos dar empréstimo para esses médicos, vamos financiar clínicas de aborto que são ilegais. Porque se você tem clínicas de abortos ilegais, você tem uma coisa muito jóia, morre gente. E essas mesmas instituições
Vão falar assim, veja, por que você tem que legalizar o aborto? Olha o tanto de mulher que está morrendo em clínica clandestina. Só que a clínica clandestina é patrocinada exatamente por quem está criticando. Com dinheiro estrangeiro. Não é pela mulher. Mulher que se dane. Eu quero controle populacional. Por isso que a gente tem que botar nome aos bois. A questão é, estou um pouco me lixando para a mulher. Vocês vão ver isso. O que acontece com a mulher na mesa de cirurgia não é problema meu. Ali é um número, é um dado. Não é o meu interesse. E aí nós temos a IPPF. Já a IPPF, ela atua exatamente quando você tem a legalização do aborto. E a IPPF é muito interessante. Quem viu aquele filme Blood Money, vê como a IPPF é inteligente. Ela coloca especialistas para, nas escolas secundárias lá dos Estados Unidos, falar sobre educação sexual, sobre direito reprodutivo. Aí esse especialista vai lá e faz maior propaganda. E a IPPF coloca clínicas dela perto desses campos universitários e dos colégios. E distribui preservativos. Só que os preservativos que ela distribui, isso está comprovado, são de má qualidade. Quando a menina engravida, ela vai ligar para quem? Para o especialista da IPPF, que deu aula na sala dela e que distribuiu o cartãozinho e que a clínica está na esquina. Quando essa menina liga dizendo o que eu posso fazer, como é que eu me viro, veja que interessante, eles fazem a propaganda para abortar na clínica. E depois eles vendem os fetos. É por isso que eu falei, prestem atenção nas fotos. Essas pessoas não estariam vivas se dependesse desse pessoal. Mas eles vendem a imagem, olha, estamos lá na África ajudando, dando maior força para o povo. Contudo, com todo esse investimento, a população continua aumentando em progressão geométrica. E o Rockefeller III começa a ficar preocupado com isso, porque são investidos milhões de dólares todo ano. E por que a população aumenta? E no almoço entre esses dois senhores, Noechenstein, que nós já lemos os relatórios dele, com esse sociólogo chamado Kingsley Davis, o Kingsley Davis diz, a população aumenta porque vocês são imbecis. É simples. Porque você é um idiota. Para e pensa. Você põe DIU na mulher. A mulher quer engravidar, o que ela faz? Tira. Você distribui preservativo. O casal quer ter filhos, para de usar o preservativo. Pílula, mesma coisa. Você tem que atuar, não é no corpo da mulher. Você tem que atuar na cultura dessas pessoas. Enquanto você não atuar na forma como essas pessoas pensam, elas vão continuar se reproduzindo que nem coelho. As pessoas têm que desejar não querer ter filhos. Essa é a sacada. Você tem que começar a achar que ter filhos não é uma boa ideia. Isso tem que virar um dogma de fé na sua cabeça. E quando você faz um planejamento desse, e o Kingsley Davis, ele tem uma mentalidade muito interessante. Sociologia não é para o estudo da sociedade. Sociologia é para provocar mudanças na sociedade, através do mecanismo de recompensas. Para esse grupo de sociólogos, a sociedade é um laboratório, onde através de um sistema de recompensas, você faz com que a sociedade vá para a direita ou vá para a esquerda.
E essas pessoas não têm pressa. Porque quando eles falam nessas mudanças, eles não estão falando de mudança de uma ou 2 gerações. Não tem isso. Tem dinheiro, tem disposição e tem tempo de sobra. O que nós temos que fazer é mudar a mentalidade das pessoas. Principalmente, claro, a mentalidade ocidental. A questão da mentalidade ocidental, nós temos 3 raízes muito fortes no Ocidente. O direito romano, a filosofia grega e a religião judaico-cristã. Se você quiser mexer na cultura das pessoas, você vai ter que mexer nessas 3 coisas. E a família, ela é vista como sagrada. A família é a base da sociedade. Se nós quisermos que as pessoas não se reproduzam, nós teremos que mexer na configuração da família. E aí nós estamos falando da década de 50. Ok? Eu estou tentando contextualizar como esse sujeito pensava na década de 50. Genialmente pensava na década de 50. Porque gênio não precisa ser para o bem. Né? Meu malvado favorito. O gênio pode ser para o mal também. Ele escreve um artigo, e é um sujeito de muita reputação, e vejam o que ele coloca nesse artigo. Mudanças suficientemente básicas para afetar a motivação de ter filhos seriam mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres e nas normas sexuais. Gente, década de 50, na maioria dos países do mundo, você não tem divórcio, virgindade é um valor para o casamento, ter filhos é uma bênção para uma família, e a mulher ser bonita, recatada e do lar é o sonho de consumo dela. Quando você estuda esse movimento nos Estados Unidos, é muito interessante. Na Segunda Guerra Mundial as mulheres foram para a fábrica, porque os homens foram para a guerra. Legal. Acabou a guerra, e quando os homens voltaram, elas agradeceram e voltaram para casa. Não teve disputa de poder. Nós queremos ficar na fábrica trabalhando porque nós somos mulheres, né? Os homens que procuram emprego. Não! Principalmente nos Estados Unidos. Já tem máquina de lavar, máquina de passar, micro-ondas. Eu quero ser bonita, recatada e do lar. Na década de 50 é disso que você está falando. Pessoal, década de 50, vocês não sejam anacrônicos, não me olhem de cara feia. Pensa como a vovó de vocês pensava. E o que esse sujeito está falando numa época que parecia loucura. É um cara extremamente visionário. Você tem que mexer na motivação para ter filhos. Mudança na estrutura da família, no papel das mulheres nas normas sexuais. Olha a revolução que é isso. É óbvio que se deve prevenir o crescimento excessivo da população. E se isso deve ser feito, será necessário impor alguma forma de limites às famílias. Entretanto, devido ao fato de que os cargos familiares são reforçados pelo sistema de recompensas e castigos, lembram da questão da reengenharia social? Recompensa e castigo, ir para a direita, ir para a esquerda? Sentimentos e normas de sociedade, qualquer proposta de se diminuir a posição da família é vista como uma ameaça, tanto pelos conservadores como pelos liberais. Ou seja, se você é capitalista, se você é comunista, se você é de esquerda, se você é de direita, se você é chamado liberal, se você é chamado conservador, todo mundo está unido na mesma coisa. Na família ninguém mexe. É essa a realidade que a gente tem aqui. É um ponto que é dogmático, é cláusula pétrea. Família é vista como uma ameaça, tanto pelos conservadores como pelos liberais. As pessoas são acusadas de tentar abolir a família, mas o que se necessita é uma restrição seletiva da família em relação ao resto da sociedade. Um método estreitamente relacionado para se retirar a ênfase dada à família seria a modificação da complementariedade dos papéis entre homem e mulher. A lógica não adianta você pegar e ter ações médicas para evitar a gravidez.
porque as pessoas vão querer continuar engravidando. Você tem que mexer na cultura da pessoa através de um sistema de recompensas. Castigo e recompensa. Por isso que hoje vocês riem quando se fala bonito e recatado e do lar. Porque vira castigo. Hoje uma mulher chegar e falar, eu quero cuidar da minha família e não quero trabalhar, é socialmente mal visto por causa disso. Ele conseguiu inverter a lógica. Nós já nascemos nessa lógica. Então nós já não enxergamos mais isso. Porque são gerações que já vivem com isso. Sabe aquela história do, eu quero ser, oi, tudo bom, não sei o quê, fulana, tá legal. O que você faz? Eu sou dona de casa. Sim, mas você faz o quê? Né? E quem é dona de casa sabe o que faz, né? Sabe o perrengue. Eu sou homem, mas eu já fui dono da minha própria casa. E eu descobri que eu fazia uma bagunça muito grande para um cara só arrumar. Então imagina para uma família. E ter uma pessoa só para dar conta das coisas. Porque ao contrário do nosso país, quando você vai para países ditos industrializados, as pessoas não têm empregadas. Cada um faz a sua coisa lá. Né? Aqui, a ideia é essa. Tem que tirar a ênfase dada à família. Como você mexe nessa ênfase? Dizendo que homens e mulheres não se complementam. Homens e mulheres não são vistos como uma naturalidade de formação de família. Década de 50. Não existe essa naturalidade, essa complementariedade. Então, como nós vamos mexer nisso? Ele não fala, mas ele diz, nós temos que mexer nisso. E interessante que a gente vá acompanhando de lá para cá uma série de legislações, de regulações que são feitas para mexer nessa complementariedade. Aí nós vamos falar dessas duas senhoras. Joan-Marie Dunlop e Adrienne Germain. Pois bem, essa senhora trabalha diretamente com Rockefeller III. Ela tem acesso a esse artigo. E o Rockefeller III pergunta para ela, olha só, a gente tem uma situação. Como nós vamos fazer para diminuir a população? E ela vai investigar e descobre, na época era uma moça, que foi a melhor aluna do Kingsley Davis. E ela chegou a trabalhar, na época ela estava trabalhando para a Fundação Ford, onde ela fez um artigo criticando, em cima dos estudos dela com Kingsley Davis, as ações do Conselho Populacional, da Rockefeller, falando exatamente isso, que tem que mudar o papel de complementariedade. Pois bem, essa senhora, ela é contratada para mudar esse aspecto da forma de ação na sociedade. Para que nós possamos sempre ter isso em mente. Qual o objetivo desse povo? Diminuir o número de nascimentos. É só isso. O objetivo não é melhorar a vida das pessoas, é diminuir o número de nascimentos. Acabar com a pobreza é acabar com o nascimento de pobre. Como você acaba com a pobreza? Matando o pobre. A lógica é simples. Não tem muita complicação. Fazem todo um estudo e depois elas acabam criando essa Coalizão de Saúde Internacional da Mulher, a IWHC, que o objetivo é você ir nos países e fazer exatamente aquilo que nós tínhamos visto lá do IPAS. Vamos fomentar a questão do aborto ilegal. E essa coalizão, ela vai estar presente
organizadamente, também nas conferências do Cairo e numa outra conferência que vem depois, que agora daqui a pouco eu lembro o nome, que são representantes de ONGs que podem participar de assembleias da ONU para definir parâmetros da ONU para a sociedade, para o mundo, através de novas políticas. E essas senhoras tomam essas conferências para que seja implementada a questão do direito reprodutivo da mulher. E o direito reprodutivo da mulher é visto como uma questão de direito humano. Comparado, eles comparam você, por exemplo, criminalizar o aborto como a tortura. Então você está indo contra o direito humano. Não, mas para aí, e a questão da criança? E aí a ONU tem algumas coisas, com a representação, por exemplo, pela Unesco, pela Unicef, que são interessantes. Hoje, quando a ONU considera aborto? Quando você tem um embrião que se fixa no útero da mulher. Ela considera aborto a partir dali. Então, qualquer medicamento que a mulher tome que não deixe o embrião se implantar no útero, não é considerado abortivo, mesmo que você já tenha um embrião. Aí, quando você pega ali os relatórios da ONU, principalmente da Unesco, você vai ver que ele fala da OMS, ele diz assim, a pílula do dia seguinte não é abortiva. Ela não é abortiva porque politicamente eles decidiram que só é considerado aborto quando há a interrupção da fixação do embrião no útero. Todo o percurso do ovário até o útero, ele não é considerado. Por isso que a gente, quando lê, a gente fala, que interessante, então a mulher pode tomar a pílula do dia seguinte porque não é abortiva. A mulher pode tomar a pílula do dia seguinte, mas sim, ela é abortiva. Ela pode não ser se não houve a fecundação. E quando eu falo abortiva, porque é espírita. Não, porque qualquer manual de embriologia diz que o ser humano ele começa a se desenvolver através da fusão de dois gametas, o masculino e o feminino, que vai ter uma carga genética diferente do pai e da mãe. E a partir do momento que há a fusão, começa um processo de desenvolvimento da vida. Então ali você já tem vida. Qualquer processo que interrompa essa vida no útero da mulher é considerado aborto. A definição de aborto é a interrupção da gravidez. Então, em qualquer fase, vamos imaginar o seguinte, a mulher acabou do espermatozoide fecundar o óvulo. Tem 1 hora que ele está fecundado. Vamos imaginar que aconteça alguma coisa nessa primeira hora. Você já vai ter um aborto, nem que seja aborto espontâneo. E detalhe, provavelmente a maioria das mulheres já fez aborto e não sabe. Porque as pílulas anticoncepcionais hoje, se você pegar a bula para ler, todas elas têm duplo efeito. Ser anticoncepcional, e anticoncepcional é não permitir a concepção, o espermatozoide não chegar lá, e se ele chegar lá, ele não conseguir se fixar no útero, no endométrio. Então, mesmo as pílulas anticoncepcionais hoje são abortivas. Você tem milhões e milhões de mulheres abortando sem saber. Aí vocês vão dizer assim para mim, ai meu Deus, o que eu faço? Não sei, eu não tomo pílula. Não é? Eu só estou passando um dado da realidade. Eu não estou nem discutindo se é bom, se é mal, se é legal, se não é. Eu estou passando um dado da realidade. Peguem, se vocês têm dúvida, peguem. As mulheres, então, com muito mais propriedade, conhecem o nome das pílulas anticoncepcionais. Peguem a bula. E com a bula, vocês deem uma olhada lá. Todas elas falam a mesma coisa. E todas elas vão dizer que não são abortivas, porque, segundo a OMS, não fixou no útero, no endométrio, não é aborto. E como nós sabemos de todo esse trabalho que é feito? Porque aqui nós temos
o relatório da Fundação Ford de 40 anos de atividade no Brasil, falando de mais de 20 milhões de dólares que foram despejados aqui nesses 40 anos para patrocinar clínicas abortivas, grupos feministas, instituições, legisladores para tentar aprovar o aborto no Brasil. Campanhas eleitorais. Alguém duvida que algum candidato não receba dinheiro de uma fundação para sua campanha? Hoje alguém duvida? Alguém diz assim, não, põe minha mão no fogo. Eu estou querendo ver se tem alguma maneta aqui. Né? 40 anos, gente. 40 anos de intromissão estrangeira. Matando mulher aqui dentro. Porque isso mata. Não é só criança que mata, não. Mulher. Mulher morre. As pessoas não pensam nisso. Ah, mas e nos países em que foi legalizado o aborto? O número de abortos só cresce e o número de mulheres que morrem não diminui. Sabiam disso? O número de mulheres, você legalizando ou deixando de legalizar o aborto, as mulheres que morrem no procedimento não aumenta e nem diminui. Agora, o número de abortos aumenta. Sabe por quê? Porque a preocupação dessas pessoas não são as mulheres, é ganhar dinheiro. Quando vocês verem um médico dizendo, né, temos que pegar e defender o direito da mulher de decidir sobre o seu corpo, não sei o quê, é porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro com esse procedimento. Ele sabe. Não é besta. Né? Por isso que, aí quando vocês derem uma olhada nas leis que falam assim, contra a violência da mulher. A lei contra a violência da mulher, e no convite que foi feito para o seminário, você tem projeto de lei que está explícito, eu não estou inventando, está lá, é só ler. As clínicas abortivas para o aborto legalizado, que na verdade não é legalizado, é não criminalizado. Caso de estupro, caso que ponha a vida da mãe em risco, e no caso da má formação por anencefalia. Nesses casos, a mulher legalmente pode abortar. Mas veja, a mulher hoje, ela pode chegar em qualquer médico, inclusive do Sistema Único de Saúde, e falar assim, olha, eu sofri uma violência sexual e eu gostaria de me submeter a um procedimento abortivo. Ela não precisa mostrar um boletim de ocorrência, ela não precisa mostrar um exame, um laudo. Basta a palavra dela. Não precisa você mostrar nada, é só dizer, eu sofri uma violência. O médico não pode nem questionar. Mais do que isso, o médico não pode alegar dever de consciência se só tiver ele para fazer aquele procedimento. E, nesse projeto de lei, quem vai financiar essas clínicas, uma vez que o SUS está quebrado? O país inteiro está quebrado. Instituições nacionais e internacionais. Tcharam. Por isso que eu digo, essa questão da discussão sobre o aborto, o buraco é bem mais embaixo que as pessoas pensam. Está muito maior do que um corpo, um útero. A coisa é muito gigantesca. Ninguém investe tantos bilhões, já com esses anos todos, só porque está preocupado com a saúde. E aí depois, quando a Fundação Ford sai do Brasil, aí nós temos outro magnata, MacArthur. Aquele relatório tem 440 páginas. Esse daqui é bem menos, são umas 60 só, mas em inglês. Que eles falam também da mesma tática que é adotada. E não é o único. O Bill Gates, a Fundação Melinda Gates e Bill Gates estão fazendo exatamente a mesma coisa. Esse pessoal faz lobby no Congresso através dos grupos feministas, que recebem dinheiro dos capitalistas.
E aqui eles falam para onde é que vai o dinheiro. Para tentar aprovar, enfiar goela abaixo a questão da legalização do aborto. Ainda que majoritariamente a população do Brasil seja contra a legalização. Faz muitos anos que não se faz pesquisa sobre a legalização do aborto no Brasil. Não se faz pesquisa porque toda vez que fazia pesquisa, o número das pessoas que era contra estava aumentando. Então eu acho interessante. Morrem milhares de mulheres no Brasil por causa do aborto. Sabe-se que, para cada uma mulher que faz aborto, uma outra acaba indo no SUS. Aborto ilegal. E vendo os médicos analisando a questão de abortos espontâneos, abortos por problemas médicos e o aborto dito ilegal, você vai ter 100 mil mulheres que fazem aborto no Brasil por ano. Número que tem permanecido estável de acordo com o SUS. Desses 100 mil casos, sabe quantas mulheres morreram por causa de aborto mal feito? 68. Aí, claro, vocês vão dizer, 68 mulheres é coisa para burro. Sim, é bastante. Mas quando você pensa que foram 100 mil embriões jogados na lata do lixo, 68 já não é um número tão relevante. Quando você pensa que são 200 milhões de habitantes no país, que 100 milhões de habitantes são mulheres, é quase meso, meio a meio. Vamos investir fundo. E aí, nós temos uma outra entidade, dessa vez da ONU, a United Nations Population Foundation, né, União de Nações, de Fundo Populacional, e agora veja o que o Ravenholt fala sobre essa instituição. Nós criamos muitas organizações. Estive envolvido na criação do Fundo das Nações para atividades populacionais, de 68 a 69, quando conseguimos o dinheiro. Então, particularmente devido à liderança do general William Draper e Phil Claston, do Departamento de Estado, criamos a FNUAP, que depois ia ser a UNFPA. Por que isso? Porque os países do terceiro mundo começaram a reclamar que os Estados Unidos estavam fazendo uma intervenção nos países pobres. E começaram a se queixar. Então, o que os Estados Unidos fez, como maior patrocinador da ONU, forçou para que a ONU criasse uma entidade, aí sim da ONU, com a participação de vários países, para ele, Estados Unidos, que representa o governo americano nessa situação, representa essas fundações, porque quem faz lobby no governo, quem faz lobby com os congressistas, são essas fundações, para que eles atuem via ONU nos países em desenvolvimento. Tudo está documentado. Não tem, sabe aquelas coisas de Elvis não morreu, o homem não pisou na lua, não é isso. Isso aí está tudo documentado. E aí nós vamos ver, principalmente nos últimos anos, uma série de ações do governo brasileiro que não pode aprovar o aborto diretamente, exatamente porque majoritariamente a população é contra o aborto. E sendo majoritariamente contra o aborto, a população, eles criam procedimentos, protocolos para tentar fazer uma elasticidade das regras da melhor e maior forma possível para que as mulheres, a sociedade, vá se acostumando. Por exemplo, nós tivemos a questão dos bebês anencéfalos, certo? Vocês acompanharam que também começou a discussão das mulheres que estavam contaminadas por Zika vírus? Que eles também estavam querendo estender a questão da legalização do aborto
para as mulheres com Zika, caso a criança tivesse microcefalia? Daqui a pouco, gente, é assim, vai comendo pela beirada, até chegar no centro do prato. Se você não consegue ir direto, fazer uma aprovação em massa, você começa a criar protocolos e entrar com ações judiciais para que a sociedade vá legalizando isso aos poucos. E se você não conseguir no Congresso, que são as pessoas eleitas para a discussão desse tipo de legislação, você tenta via judiciário. E aí nós tivemos um habeas corpus lá no Supremo, que o ministro Barroso, que tinha sido advogado de uma instituição abortista, como relator desse processo, ele acaba descriminalizando o aborto até o 3º mês de gestação. E podem acreditar, depois vai para o 4º mês, 5º mês, 6º mês, até chegar que nem nos Estados Unidos, que a mulher pode abortar até o 9º mês de gestação, hoje nos Estados Unidos. Aí sabe o que eles fazem? Eu estou falando para não pairar dúvida. Se a criança tem condições de sair do útero com vida, o médico estrangula a criança ainda dentro do útero da mulher. Para que quando a criança saia, ela já saia morta, e aí você tem um aborto e não um infanticídio. Quem faz isso? A IPPF. Não tenho dúvida. Ah, mas é só 3 meses, é uma bolinha de sangue, ainda não é nada ali. Pois é, o não é nada já tem coraçãozinho batendo, já tem coluna vertebral, já tem unha, já começou cabelo, pálpebra. Se você olhar uma criança com 12 semanas, você vai ver uma coisinha que é um bebezinho. Ah, mas acontece que, eu acho interessante, é um amontoado de células. Meus queridos, quem aqui dessa sala não é um amontoado de células? Ah, mas é um ser humano em desenvolvimento. Quem nesta sala não é um ser humano em desenvolvimento? Eu conheço um bocado de amontoado de células que no domingo fica com controle remoto, deitado no sofá, mudando de canal. E nem por isso a gente estrangula a pessoa, apesar que, a depender do dia, da situação, da TPM, né? Isso aí são todas, são cartilhas do Ministério da Saúde. Eu acho um barato, direitos sexuais e direitos reprodutivos. Pô, que legal, é para reproduzir? Não, sou idiota, não é para reproduzir. Saúde sexual e saúde reprodutiva. E por último, esse protocolo do misoprostol, que é um abortivo. É sair distribuindo Citotec para as mulheres. Mas aí foram atrás na época era Humberto Costa, o ministro da Saúde, né? Não, mas por que você está distribuindo essa cartilha? Não, mas essa cartilha é só para os médicos. Aí foram ver direito, pô, só para os médicos? Só para os médicos. Ah, então tá bom. 268 mil exemplares. Quantos médicos tem no Brasil? Ah, uns 26 mil. Porque a ideia é o seguinte, você dá um misoprostol, a mulher faz o procedimento em casa, aí normalmente a criança vai cair no vaso sanitário. Se não cair no vaso sanitário, ela volta para o médico, que vai fazer um procedimento de esvaziamento de útero. Então o médico não fez aborto, ele só deu medicamento. A mulher foi para casa, ninguém viu, e ela pode também chegar e falar, olha, não sei, deu errado, ninguém pode questionar. Aí vocês vão dizer, pô, mas qual é a mulher que vai fazer isso? Mas a ideia não é qual é a mulher que vai fazer. A ideia é você abrir campo para isso ser feito. A ideia é você abrir campo. A ideia é você permitir. Depois que você permite, amigo, onde passa um boi, passa a boiada. E por último, eu gosto muito dessa imagem porque a gente vê o rosto das pessoas
que fizeram toda essa evolução do pensamento de controle de natalidade, direito reprodutivo, né, controle populacional, planejamento familiar, mas a gente não vê quem é a vítima. Quem está ali dentro, que vai ter como destino a lata de lixo, a privada ou o incinerador, não é visto. Se a gente não falar, ele não fala. Não tem como. Independente da religião. Independente da religião. O maior valor que uma sociedade tem é a vida humana. Qualquer sociedade, o maior valor que você tem é a vida humana. Se você abrir mão desse valor, prepare-se para abrir mão de qualquer outro valor. A vida humana tem que ser um valor inegociável, indiscutível. Os Estados Unidos está torturando gente em Guantánamo. Quem que ele está torturando em Guantánamo? Guantánamo é um presídio que fica em Cuba, numa área ocupada pelos Estados Unidos. Paquistanês, afegão, árabe. Puxa vida, que coisa, né? E aí? E aí nada. Porque o americano, ele mata americano. Ele tem pena de morte nos Estados Unidos. Se ele põe um cara sentado numa cadeira, aumenta a voltagem, até esse sujeito torrar numa cadeira elétrica, você acha que ele vai... Se ele faz um americano faz isso com um americano, você acha que ele vai estar preocupado com o árabe? Com o afegão? Se você abre mão do valor da vida humana, todos os outros valores vêm junto. Por isso que o Papa João Paulo II falava, a expressão que ele fala para aborto é cultura da morte. Por que se chama cultura da morte? Porque quando você permite o aborto, porque você não reconhece o embrião como ser humano, aí, posteriormente, você fala assim, olha, tem muita gente nos leitos de hospitais. Tem mais gente deitada no leito do que leito. Ainda mais em países de terceiro mundo. Por que a gente não faz eutanásia? A vida deixou de ser um valor. Está velhinho, está doente. Por que nós não fazemos suicídio assistido? Por que nós não podemos vender os órgãos dessa pessoa no mercado negro? Por que a gente não aprova a pena de morte? Se abriu mão de um valor chamado vida, todos os outros valores ficam relativos. Não tem como, gente. Se você achou que a vida é relativa, nenhum outro valor se sustenta. Eu estava vendo um jurista, bem conhecido na área de direitos humanos aqui no Brasil, ele dando uma palestra. Não tem como você ser ateu e ser contra o aborto. Porque para você acreditar no direito do feto, você tem que acreditar na alma. Não. Muito pelo contrário. Se você é ateu, você tem mais é que defender a vida, porque não tem outra. Se você é cristão, você acredita que tem céu, inferno, purgatório. Se você é muçulmano, vai ter 70 virgens te esperando. Quem vai fazer com isso, só Deus sabe. Mas tem 70. Se você é espírita, tem umbral. Para a maioria. Agora, se você é ateu, você não tem nada. Se você não defender a vida aqui, você vai defender aonde? Em Marte. Então é muito ao contrário. Só faz sentido você defender a vida se você acredita que a vida é o maior valor que o ser humano pode possuir. Porque senão todos os outros valores deixam de ter. Aí o pessoal diz assim, mas veja, é um direito da mulher. Sabe que países comunistas, como a União Soviética, eles aprovaram o aborto durante um período. Quando começou a faltar gente para trabalhar nas fábricas, adivinha o que eles fizeram? Proibiram o aborto. Aliás, proibiram o aborto e o divórcio. Não, é para ficar no quarto e reproduzir, porque a gente precisa de gente em fábrica, e dane-se. Assim que funciona. Então não tem nada a ver com o direito da mulher. Por isso que eu gosto dessa imagem. Morreram 68 mulheres. Ok. Mas no Brasil, são 100 mil desses que vão para a lata do lixo.
Nos Estados Unidos, calcula-se que desde que foi aprovada a legalização do aborto, já são 50 milhões de crianças abortadas. 50 milhões. Se você pegar todos os judeus da Segunda Guerra Mundial, em campos de concentração, são 6 milhões. 6 milhões. Até agora são 50 milhões de crianças abortadas só nos Estados Unidos. Então, deixo para vocês pensarem sobre isso. A gente vai fazer agora um intervalo, com mensalidade aberta, fiquem à vontade, e na volta a gente abre para discussão.